O bate-bola de hoje está simplesmente imperdível. Eu tive o prazer de entrevistar o querido Ednei Souza, que é palestrante, professor e conselheiro de empresas. Trabalha com tecnologia desde 1990 e vem se atualizando e conta hoje um pouco da sua trajetória, como que ele fez para realmente se manter atualizado com tanta informação. E é justamente sobre isso que ele vai falar, produtividade. Como conseguir ser uma pessoa produtiva, um profissional que traz resultado em menos tempo, de uma maneira eficaz, que é muito diferente de apenas estar ocupado. Vamos juntos nessa? Meu nome é Alessandra Vick e a minha missão é ajudar para que mais pessoas consigam trabalhar com o que amam, trazendo resultado de uma maneira leve, equilibrando esses pilares. E a gente fala sobre isso nesse encontro também. Já aproveita e compartilha esse vídeo com outras pessoas também. Vamos juntos, aumentando cada vez mais essa linda rede. E não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe aqui nos comentários quem você gostaria que eu entrevistasse. Vamos juntos, aumentando cada vez mais essa rede. Querido Ednei Souza, que alegria recebê-lo aqui no canal. Eu fico realmente muito honrada. Você com uma experiência incrível, admirável toda a sua trajetória até aqui. Quero que você compartilhe sobre isso nesse encontro. Mas hoje a gente vai focar um pouco nessa questão da produtividade, como utilizar isso a favor. Hoje, com tantas distrações, com tanta informação, é difícil conseguir focar muitas vezes. Eu vejo que é um desafio de vários profissionais. Então, eu quero saber um pouco sobre o seu olhar. Mas antes disso, eu gosto de começar o encontro perguntando quem é Ednei para além do currículo? Compartilha aqui um pouco com a gente. Pô, quem que é Ednei para além do currículo? Então, vou tentar não falar nada do currículo, mas parte do Ednei é a história dele, né? Ednei é um cara que nasceu na periferia, vivi lá na periferia até os 20 anos de idade. É, com, a tecnologia se apresentou como oportunidade para mim quando alguém foi na escola pública divulgar sobre o trabalho de programador, no longínquo ano de 1989. Isso me chamou muita atenção, eu queria ser desenhista, e aí quando falaram sobre programação, eu falei assim, nossa, mas é um jeito de usar criatividade, de criar coisas, que eu sempre gostei dessa ideia de criar coisas, né? De ser de ser criador, né? E foi assim, diferente, né? De dar vida para as coisas, né? O desenho, ela é uma imagem, você está dando vida a pensamentos, a imaginação, mas aquilo não ganha vida, exceto você fazer um filme, né? Mas o software, o programa de computador, ele tem essa vida, né? Eu sempre enxerguei a programação, a tecnologia, como uma forma de arte digital, de certa forma, né? E o Ednei é um cara que acredita que todos são iguais no mundo, todos estão conectados, todas as pessoas devem ser ouvidas, e a gente tem que aprender a viver nesse caldeirão de diferenças, e é isso que torna viver tão difícil, né? Às vezes é só fácil você fazer as coisas no automático, mas quando você tenta entender, isso dá mais trabalho, isso cria conflitos, mas depois de 47 anos de idade, eu posso dizer que vale a pena, viver um pouco disso. Sei lá, acho que um pouco de quem sou eu espero que tenha deixado claro. Foi bom para ter um gostinho, porque você tem uma trajetória tão incrível que é difícil falar assim em poucos momentos. Mas, Ednei, como que, então agora trazendo um pouco para a questão profissional, como que foi essa Certo. transição? Que você falou que veio da periferia e se apaixonou pela área do software, programação, da tecnologia, e é algo que está ligado com a sua atuação até hoje, mas você também tem realmente, como que eu posso dizer, multi-skills, que você realmente foi se atualizando em diferentes áreas. Como é que foi um pouco? Conta um pouco pra gente. Foi no começo, como todo mundo que está começando uma carreira experimentando, é difícil. Eu não falo que foi difícil aprender tecnologia. Sabe quando você está aprendendo uma coisa que você curte, acaba sendo fácil, né? Então foi fácil. Então eu aprendi, comecei a trabalhar como programador. Comecei a trabalhar como programador naquela época do MS-DOS, né? Sabe, o seu Windows aí, quando você acha a caixinha preta, ela se clica, aparece uma janelinha de texto, você tem que digitar os comandos, né? A gente está voltando para os comandos agora com o ChatGPT, mas era tela de texto, comandos em texto, sem saber comandos, você não usava um computador, você não criava programas, né? E aí, quando veio o Windows, né, com interface gráfica, que facilitou muito para as pessoas usarem o computador, tecnologia, eu não me joguei de cara, tipo, nossa, tá aí o Windows, novidade, preciso aprender a programar software para Windows agora. Não, eu continuei ali fazendo, né, software em DOS, e muitos amigos meus fizeram essa migração rápida, conseguiram ótimas oportunidades profissionais,
E foi a primeira vez na vida que caiu minha ficha do tipo, putz, se eu não começar a me atualizar rápido cada vez que vir uma outra onda tecnológica dessa, eu vou perder muitas oportunidades, né? Então, eu corri Uhum. ali atrasado para aprender a programar para Windows, Visual Basic, Firefox, Delphi, essas coisas todas aí, que é de tecnologia velha vai entender o que eu falei, mas são linguagem de programação da época lá do comecinho, da internet visual, do comecinho dos softwares para Windows. Corri atrás, né? Comecei a programar para Windows. E, e aí, quando veio o próximo grande mudança de tecnologia, que foi a internet, né? Surgiu a internet comercial no Brasil, foi em 95, né? E aí, quando começa a internet, eu acesso a internet pela primeira vez, eu olho aqui e falo, cara, os softwares vão para a internet. Então, eu sinto que os sites vai ser o jeito das pessoas acessarem conteúdo. Então, algumas coisas vão acontecer na internet, eu tenho que me jogar de internet de cara. Então, me joguei internet já de cara, em 96 eu tinha um site publicado. Foi daí que surgiu o apelido Internei, porque eu comecei a fazer bico, né? Fora do trabalho de programador, eu fazia bico instalando internet nas empresas. O que era instalar internet nas empresas? Eu pegava uma máquina, colocava um modem nela, configurava ela, né, na rede, para qualquer pessoa da rede, se tentasse essa internet, direcionar para aquela máquina. Se aquela máquina não tivesse conectada ainda, ela discava e conectava. Se ficasse um tempo sem ninguém acessar, ela desligava para não gastar o pulso. Não tinha outra forma de internet a não ser discada naquela época. Eu fiz isso numa empresa e o pessoal fez um trocadilho com o meu nome, né? Não foi eu que acordei um dia e falei, vou me chamar de Internei. As pessoas falaram, a gente está conectado agora graças ao Internei, né? Trocadilho com o Ednei, internet. Eu achei legal, mas não é que decidi naquela hora usar para meu apelido, mas o que acontece, naquela época, se você entrasse em qualquer site, você tinha que dar um username com 8 dígitos no mínimo. Meu nome tem 5 letras, né? E eu sempre colocava Ednei alguma coisa, eu nunca ficava confortável. E aí, na hora que a próxima vez que eu parei diante desse desafio, eu falei, poxa, Internei tem 8 letras certinho, vou usar Internei. E aí as pessoas se conhecem nesses fóruns pelos nicknames, começam a se chamar pelos nicknames, começaram a me chamar de Internei, Internei virou meu nome de guerra no mercado, né? Mas essa questão de se atualizar, ela veio como uma necessidade de se manter relevante e conquistar as novas oportunidades profissionais. Eu perdi várias oportunidades, isso foi um aprendizado, e a próxima onda na internet eu peguei, e daí para frente eu fui correndo atrás de tudo que aparecia. Começou blogs, começou mídias sociais, começou marketing digital, tá rolando empreendedorismo, foi atrás das novas ondas de inovação. Estou nessa correria desgraçada até hoje, não dá para parar. Buscando nichar, porque se você vai olhar tudo, você fica louco, né? Hoje eu trabalho muito com tecnologia voltada para negócios, aconselhar empresas, mas foi olhando as oportunidades, escolhendo os nichos, né? Tem gente que fala assim, é fácil para você que já conhece tecnologia. Tem uma facilidade, sim, inegável, mas tem o lance do tipo, assumir para você mesmo que, olha, esse conhecimento seu aqui está defasado, você tem que largar isso e você tem que abraçar outra coisa rápido. Esse E movimento é desapegar, porque difícil, muitas vezes para vocês pegar. gostavam da forma como trabalhava em Eu relação. gostava, todas as coisas que eu larguei, um monte de coisas que eu gostava, que eu era bom, eu era elogiado, Uhum. reconhecido, né? Então você que fala assim, meu, eu sou elogiado, reconhecido, premiado, promovido, né? Ganho bônus, que isso aqui vou continuar aqui, né? Mas você fala assim, cara, uma hora isso aqui vai minguar, se eu não começar Uhum. a ir largando, indo para cá, né? Então foi uma lição que eu aprendi cedo, né? Com essa migração para o Windows, eu aprendi, tomei na cabeça, para a internet eu já abracei, e daí para frente eu consegui me manter relevante, né? Digamos que você conseguiu ressignificar aquele momento ali que poderia ter sido dali para pior, né? Se você ficasse Sim, preso àquele momento, você conseguiu aproveitar e realmente aprender com o que tinha passado. Isso é realmente admirável. Em pouco tempo já foi atualizando e segue com essa postura até aqui. E isso vai muito ao sim, sim. encontro do tema que a gente quer trazer, porque até foi difícil escolher um tema com a sua bagagem. Eu fiquei, poxa, mas tem tanta coisa interessante. Então, se você quiser trazer outras coisas aqui no meio, fica à Claro. vontade. Mas a ideia realmente da produtividade, porque você só consegue fazer tudo isso que você faz. Eu vi que ontem você estava dando palestra, então você está sempre muito ativa no online e no offline, através da produtividade, através da gestão do tempo, conseguindo identificar o que Sim, realmente é prioridade, o que precisa dizer não. Como que funciona isso na sua prática? sim. O ponto um da produtividade é priorização. É você ter clareza do que é importante
do que vai gerar impacto, né? Seja na sua carreira, seja nos negócios, né? E você focar nisso. A priorização é o ponto número um. Para você priorizar, você tem que, né, tem do Getting Things Done, que é uma metodologia, o GTD, né, que o pessoal fala muito que é Getting Things Done, conseguindo fazer as coisas, né, realizando as coisas, fazendo as coisas. Ela começa com um download de tudo que você tem. Então, eu só aprendi a priorizar quando eu aprendi Esvaziando primeiro aqui a cachola primeiro. esvaziando. E eu sempre tive uma ótima memória, né, pessoal? Programar, você tem que guardar todos os comandos na cabeça, etc. Hoje em dia é mais ou Que, menos assim, que você inclusive, é uma pesquisa no coisa que Google, eu né? não consigo nem imaginar. Mas eu sempre tive boa memória, agora estou com 47 começando a falhar, e aí eu não anotava muita coisa. E aí, fazendo terapia, que minha terapeuta abriu minha cabeça e falou assim: olha, a questão não é sobre você lembrar ou não lembrar, a questão é quanta energia mental você gasta para ficar com todas essas coisas na sua cabeça. Aí quando comecei a fazer o download e falei assim: se eu preciso saber o que eu tenho que fazer, tá numa lista, isso já deu uma aliviada, só que aí não basta você fazer a lista, essa lista tem que estar em prioridades. E para você priorizar essas listas, você tem que definir o tempo delas, né? Então, a segunda parte é você fazer a gestão do tempo, do tipo, olha, eu tenho uma lista de coisas profissionais. De que hora a que hora eu vou tratar das coisas profissionais? Eu tenho uma lista de coisas pessoais. De que hora a que hora eu vou tratar das coisas pessoais? De que momento eu vou tratar de saúde? De que momento eu vou tratar de família, de lazer, enfim. Você tem que criar as listas, dividir isso no seu tempo e priorizar essas coisas, né? Senão as áreas da sua vida elas ficam desbalanceadas e a conta vai chegar mais cedo ou mais tarde, né? E a principal conta de tudo isso é o burnout. Hoje em dia a gente está vendo cada vez mais burnout. Muita gente fala, na minha época não tinha esse negócio de burnout. Na sua época não tinha um troço desse aqui mandando notificação para você o tempo todo, 24 né? horas. Estímulos o tempo todo. Então, hoje em dia é muito fácil alguém chegar até você, né? É muito fácil alguém te mandar uma mensagem. Então, E com a o tempo expectativa de resposta rápida, curta. exato. E se você não tem a sua priorização, você fica trabalhando sob a priorização dos outros. E é quando você vê sua vida é um quebra-cabeça de peças mal encaixadas, né? E você não se enxerga mais como indivíduo naquilo. Estou só seguindo o fluxo, né? Talvez muita gente vai se reconhecer. Nossa, sinto assim, sinto que eu estou no piloto automático, não estou mais em controle da minha vida, né? Então você vai reconquistar esse controle da sua vida com a priorização. E a priorização envolve uma outra coisa que você mencionou aí, saber dizer muitos nãos, né? Hoje em dia, que eu tenho uma certa notoriedade, eu acabo dizendo muito mais nãos do que sim. Você precisa saber equilibrar as coisas, né? E para isso você tem que ter uma clareza muito grande dos seus valores, dos seus objetivos, né? Tem coisas que eu vou fazer porque vai me ajudar a pagar as contas, tem coisas que eu vou fazer porque eu vou gostar de fazer, porque vai ser divertido fazer. Simples assim. Tem coisa que eu vou fazer para, né, uma oportunidade de divulgação para depois no futuro gerar algum negócio. Quer dizer, tem diferentes esforços que você tem que fazer, né, nessa estratégia para entender priorização. Mas o básico é priorizar primeiro, né? Porque às vezes a gente quer ser produtivo e a gente termina o dia e fala assim: como é que foi o seu dia hoje? Tem muita gente que fala assim: foi produtivo. Você perguntar por que foi produtivo? Eu fiz muita coisa hoje. O que você está dizendo é que você esteve ocupado hoje o dia todo. As coisas que você fez eram as mais importantes para o seu negócio, para a sua carreira, para a sua vida pessoal? Se sim, você tem clareza que você deu foco para as coisas mais importantes e se ocupou com elas, parabéns, você realmente é produtivo. Se você fez um monte de coisas, mas as coisas importantes elas ficaram de lado, você não foi produtivo. Você ocupou o seu tempo, você gastou sua energia, você gastou o seu tempo, mas não necessariamente você está obtendo do seu tempo e de sua energia a recompensa necessária para a sua vida. E E aí aí, você com vai isso, acabar frustração, porque, mais um frustração. ano que eu não fiz aquilo que eu queria, mais um ano que aquela meta lá que era supostamente importante não veio à tona. Eu li esses dias uma É, frase que mexeu muito comigo, que é atitudes revelam prioridades. Então, se a pessoa olhar para trás, o que fez nas últimas 2 semanas, isso foi a prioridade. Gostou disso? Siga. Não gostou? Opa, é um sinal para realmente é, começar a analisar isso. Senão vai no piloto automático, como você falou. exato. E é muito difícil, né? Porque geralmente os projetos profissionais mais recompensadores são aqueles que envolvem
um grande esforço, né? E você é mais fácil fazer aquela listinha de tarefas. Vou pegar aqui da lista de tarefas tudo que é fácil, vou fazer logo e falar: hoje eu trabalhei bastante. É Uhum. fácil fazer isso. Só que isso não é o que vai gerar projeção para sua carreira. Isso não é isso que vai gerar resultado para sua empresa, né? Então, muita empresa está patinando nos resultados porque as pessoas não estão ocupadas com as tarefas mais relevantes. Muita gente está patinando na carreira porque não está fazendo o esforço para o que é mais relevante. A gente sabe que tem outros obstáculos de carreira, né? Eu falei que de igualdade no começo tem questão de discriminação e preconceito que gera obstáculos, né? A pessoa é competente, mas tem uma dificuldade de ter reconhecimento, e as pessoas, Uhum. inclusive, elas têm que fazer a priorização com mais cuidado ainda para projetar a sua relevância, né? Pô, a pessoa faz várias Sim. coisas de alto impacto aqui, né? Então, e tem a questão da vida pessoal também, né? Manter relacionamentos não é fácil, né? Requer dedicação, né? Uma pergunta que muita Uhum. gente me faz é como é que eu lido com a minha filha com questão de telas. Eu não limito quanto tempo de tela pode ter. Eu tenho uma filha de 7 anos, né? Agora, eu não largo ela jogada lá na tela. Tô, iPad, cria minha filha aí, né? Eu proporciono outros tipos de brincadeiras, proporciono outros momentos. Tipo, a gente vai e volta para a escola a pé, é um privilégio que ela pode estudar aqui perto de casa, mas eu separo um tempo para ir com ela caminhando até a escola e voltar com ela caminhando da escola. A gente Uhum. vai e volta conversando e cria um relacionamento, né? Às vezes o pai que leva de carro, de novo, eu sei que é um privilégio que eu tenho, ele não consegue prestar atenção no trânsito e conversar com o filho que está no banco de trás e tudo mais, ele vai ter que separar um outro momento para fazer isso também. Mas eu só estou dando um outro exemplo fora do profissional, porque é isso, eu preciso separar um tempo para ela, eu preciso me relacionar com ela, eu preciso conversar com ela, dar Uhum. atenção para ela, né? Nada acontece no piloto automático, né? Então, na vida pessoal e na vida profissional. E aí a priorização é isso, né? Se você reconhece que é importante, você tem que gastar tempo com aquilo, né? Então, Exato. como você falou, né, endossando essa frase que você trouxe, as atitudes demonstram as prioridades, né? O fulano não está ligando para mim. Olha, eu acho que não é uma Sim. prioridade, né? A pessoa não está Uhum. indo atrás de você, não é uma prioridade para ela. Pode ser que ela esteja com uma dificuldade de priorização, né? E tipo, não está dando atenção para as coisas que ela considera importantes, pode ser que realmente ela não ache importante. Né? Uhum. Existe esse conflito, né? Tem coisas que são importantes para mim, eu não estou dando tempo. A gente precisa achar o tempo, senão a vida vai passar e quem vai deixar de ser importante é você. Esse ponto que você colocou do pessoal com o profissional é algo que eu prezo muito na minha atuação também, porque eu não Que acredito ótimo. numa divisão 100%. Então não tem como, estou 100% no trabalho, mas minha relação amorosa, minha família, tá tudo péssimo, minha saúde está péssima. Não tem como, isso vai acabar realmente trazendo um custo e a conta vem. Como que você Sim, consegue gerenciar isso tudo? Porque você tem uma agenda bastante, não digo lotada, porque você que escolhe o que você aceita, mas exato, assim, exato. bastante movimento mesmo, bastante trabalho, tem sua filha, tem as suas questões pessoais. Como que você consegue encaixar de uma maneira que seja saudável e que faça sentido para a sua fase de vida atual? Porque isso também é muito É. pessoal, né? Não dá para dizer, é Sim, assim sim. e todo mundo tem que fazer igual. Não, é realmente muito pessoal. O que eu faço é eu bloco com o máximo de antecedência todas as coisas que eu tenho que fazer, sejam profissionais, sejam pessoais, né? Então, o tempo com a minha filha ele está blocado, né? O tempo das férias ele está blocado. O tempo das festas, né? Que eu vou na casa de alguém, visitar alguém, ele tá blocado o tempo desses encontros também. As aulas que eu vou dar no futuro, as palestras que eu vou dar no futuro, o tempo para preparar essas aulas, o tempo para preparar essas palestras, né? Então, o tempo de trabalhar, ele está blocado, né? E eu evito marcar ao máximo reuniões, né? Uhum. Se tem alguma coisa que é um ladrão absurdo de produtividade, é reunião. Me mostra uma pessoa que passou o dia inteiro em reunião, que eu mostro uma pessoa improdutiva trabalhando numa empresa improdutiva. Uma empresa que soca a pessoa o dia inteiro em reunião. As E como tem chances, isso, né? como tem isso, o que mais tem, o que mais tem, o que mais tem. A prática mais nociva das empresas é reunião. Todo mundo deveria fazer uma pequena reflexão antes de falar, vamos marcar uma reunião. Você tem que estressar, assim, eu participo de reuniões, quase todos os dias, tem dia que eu não tenho reunião, mas as pessoas não fazem uma reflexão antes da reunião, às vezes elas não pensam assim, nós poderíamos resolver isso de outra forma, eu poderia, por exemplo, uma reunião, tem gente que chama a pessoa para reunião, e fala para ela assim: acompanhe essa reunião para você ficar a par desse assunto, para você saber esse assunto. Gente, você pode mandar a ata da reunião para a pessoa e a pessoa fica sabendo a par. Mas na ata
eu não sei se eu vou colocar tudo. Então, você não sabe fazer ata de reunião, é isso. Você tem preguiça de fazer ata de reunião. Uhum. Você não quer gastar o seu tempo para fazer ata de reunião, e aí você considera que o tempo da pessoa é menos importante do que o seu. Tem uma questão de egoísmo gigante, hein, na questão de reunião. Tipo, se eu fizer uma reunião para apresentar alguma coisa, eu não quero que ninguém fale em reunião é só para apresentar. Você, é mais fácil eu chamar todo mundo aqui e eu apresentar. Mas não é mais fácil você montar um documento e mandar para as pessoas? Ah, mas eu vou ter trabalho de montar e as pessoas não vão ler. Tem dois problemas aí, né? Você acabou de dizer que o seu tempo é mais importante do que todos os outros. Quer dizer, se eu somar o tempo de todo mundo, é menos importante do que o seu, porque você não quer gastar um tempo seu para organizar algo para os outros, né? Uhum. Se a gente fizer a conta, a soma do salário de todas essas pessoas for maior que o seu, você está gerando prejuízo para a empresa. Você deveria ter gastado o seu tempo para organizar e depois passado para elas. Se você está falando que as pessoas não leem, você tem um problema de contratação bizarro, né? Você contratou gente que não lê, cara. Assim, a gente não precisa fazer microgerenciamento, a gente tem que contratar pessoas que saibam priorizar ou que a gente ajude-as a priorizar. E uma vez priorizada, ela vai fazer a tarefa. Você está passando algo que é relevante para o trabalho dela, está alinhado com uma tarefa que está priorizada. Ela precisa ler, ela não precisa ler, você precisa trocar a pessoa, é simples assim. Em geral, isso são desculpas para fazer reunião, né? A prática não é assim. Ah, as pessoas não gostam de ler. Eu falo assim, cara, se para fazer o trabalho a pessoa precisa ler, ela vai ler. Não tem que falar, mas ela não prestou atenção. Você tem que ter clareza da expectativa de qualidade e das métricas, e aí envolve a gestão. A gente está procurando atalhos, muitas vezes, de gestão que matam a produtividade, que matam a confiança. Quer dizer, você vai fazer tudo da maneira para limitar as deficiências da pessoa, em vez de lidar com essas deficiências e tentar melhorar. Quer dizer, você abriu mão como líder do papel de ser um mentor, né? Uhum. De ser um professor, de explicar para a pessoa, de mentorar a pessoa. Você abriu mão desse papel e criou uma cultura de microgerenciamento, de excesso de reuniões, de Falta comunicação de somente autonomia. falta de autonomia, né? Quer dizer, você tem que ir lidando com as deficiências das pessoas, desenvolvendo a eficiência das pessoas, Sim. que elas vão ser mais produtivas e você vai ter mais tempo livre depois. Porque para fazer essa coisa de onde eu não quero lidar com os problemas das pessoas, você cria uma rotina onde você só faz reunião o dia inteiro, né? E tudo isso porque você decidiu abrir mão de outros papéis de gestão. A mesma coisa o indivíduo do outro lado. Ah, eu prefiro que, em vez de me mandar escrito, a gente faça uma reunião. Você está abrindo mão da sua autonomia, né? Se você prefere que mande escrito, se você vai ter autonomia de ler no tempo que lhe for mais conveniente, para executar aquela tarefa de acordo com a priorização que você definiu, que tem que estar alinhado com as metas da empresa. Então, reunião é um assassino de tempo. Eu evito marcar reunião ao máximo, né? O pessoal, por exemplo, muitas vezes fica assim, vamos almoçar, vamos tomar um café. Eu falo assim, vamos bater um papo online primeiro, a gente vê se precisa, né, de um encontro presencial. Eu adoro sentar e tomar café, etc. São Paulo é uma cidade onde você vai por exemplo, a Vila Olímpia é aqui do lado, eu moro super perto da Vila Olímpia, que privilégio. São 12 minutos sem trânsito. Com trânsito Uhum. são 40 minutos, sem nenhum tipo, sem nenhuma espécie de exagero. Qualquer horário de pico é 40 minutos para chegar, que é logo ali. E imagina os lugares que não são tão mais perto, né? E eu já morei, como eu falei, nasci no periferia, eu morava 1h30, né, de deslocamento para chegar ali na Chácara Santo Antônio, na Zona Sul. Então, é uma cidade que é difícil você se deslocar, né? Não dá para você se deslocar facilmente. E tem que aprender a É. trabalhar remoto, a fazer reuniões remotas, entregar resultado remoto. Então, eu faço muita coisa remoto, faço mercado remoto, um monte de tudo que dá para pedir online para economizar meu tempo, eu faço, né? Que o tempo é nosso bem mais precioso, é algo que a gente não consegue produzir mais. Todo mundo tem 24. No máximo, Exato, a gente consegue delegar algumas coisas e agilizar processos, mas realmente é algo que tem que exato. ter muito cuidado. Mas onde entra aqui, Dinei, a Uhum, questão da conexão das pessoas, porque esse é um dos pontos que a reunião ajuda, né? Então, uhum. claro, não marcar uma reunião simplesmente, concordo plenamente com tudo que você falou. Tem muitas reuniões que não são eficazes, que é marcar reunião para marcar reunião, termina a reunião, ninguém percebeu muito bem o que tem que fazer, o que fica vários pontos em aberto. Mas sob o seu olhar, o que realmente vale a pena marcar essa reunião e aonde entra essa conexão mais próxima entre os colaboradores? Eu acredito que toda a equipe tem que ter, todo líder e liderado tem que ter um evento por semana, né? Geralmente ali 1 hora, pode ser mais um pouco,
onde eles trocam um feedback sincero um para o outro. Dão e recebem feedback. É uma forma que esse líder e esse liderado vão criar uma conexão mais genuína, mais verdadeira. Então, vamos falar não somente sobre trabalho, metas, entregas, mas vamos falar sobre desenvolvimento profissional e feedback de como trata, como está sendo tratado, né? De líder e liderado. Então, o líder tem que estar aberto para receber feedback sobre a liderança dele também, não é só dar feedback para o liderado. E toda equipe tem que ter um momento semanal de brainstorm, mais do que de alinhamento. Alinhamento, metas, elas já foram definidas lá no começo da empresa, baseado nisso, qualquer hora, se as metas estão claras, você consegue priorizar as tarefas, né? Se tem algum problema ali, tipo, não sei se é isso, aquilo, você manda uma mensagem rápida para fulano, você vai resolvendo por mensagem o que você está fazendo, o que você entregou. Dá para prestar conta do que você fez, é fácil. Você coloca num PPT, coloca no Excel, abre um chat ali, Google Chat, Microsoft Teams, Slack, whatever, e digita ali. Agora, um tempo de brainstorm, de troca, é uma coisa que tem muito mais poder ao vivo, né? E que é mais eficiente para geral. A gente tem que ter um tempo semanal de brainstorm também, do tipo, quais os principais problemas que nós estamos enfrentando, como é que nós podemos colaborar aqui para fazer. E funciona super bem fazer essas duas coisas que eu falei remotas, né? Para criar uma conexão mais íntima e duradoura, as pessoas precisam fazer eventos que não tenham a ver com trabalho, né? Então precisa ser um evento pensado para criar conexão. Então, determinado dia, sei lá, uma vez por mês, todo mundo vai almoçar junto, todo mundo vai fazer um happy hour, né? E vai ser pensado ali uma dinâmica, um lugar que é agradável para todo mundo, né? O pessoal vai lá, faz o almoço, né? O chefe decide, vamos almoçar todo mundo no lugar, é o lugar que custa metade do vale-refeição da galera, né? Primeiro já vai todo mundo de desconfortável, fala assim, né? Pô, a empresa devia pagar, não tenho grana para pagar nesse lugar. Ou vai num lugar que o happy hour é muito caro, ou vai num lugar que tocam. Vão num lugar para descontrair. Toca uma música que 90% da equipe não gosta, mas o chefe gosta. Quer dizer, foi pensado aquele momento de lazer e conexão. Você fala, tem que ter um momento de lazer e conexão, mas ele não é planejado. As pessoas falam como se fosse brotar do chão a conexão. Precisa saber o que as pessoas gostam de fazer, procurar pontos em comum, falar assim, vamos planejar fazer algo em comum. De repente, todo mundo gosta de futebol, vamos ver um jogo. De repente, todo mundo gosta de um estilo musical, vamos ver um show de música. Todo mundo gosta de sentar e beber num determinado estilo de boteco, bar, casa noturna. Vamos todo mundo num lugar que tem mais esse estilo, onde está alguma coisa mais ali no meio do caminho para todo mundo, né? Não adianta se arrastar as pessoas à força para um evento de lazer que vai ser desagradável, né? O pessoal tem até o termo para isso, que é o LO, lazer obrigatório, né? Eu vou lá fazer. Eu tenho que ir porque é importante de network. E ninguém vai porque está feliz, né? Aí a pessoa fala assim, pô, por que não deu certo? Não deu certo porque foi uma merda. Já Deu certo porque nasceu foi errado horrível. ali, já Nasceu foi. errado, né? Amigos do grupos de amigos reais, né? Pessoas reais que são amigas, elas têm maior treta. Vamos tal lugar não, outro lugar é batido, tal lugar é cafona, tal lugar eu não gosto do som, tal lugar. Uma hora acham um lugar. Ou então as pessoas não estão predestinadas a serem amigos. Às vezes você montou uma equipe que as coisas que mantém em comum são muito raras, né? Mas às vezes tem algo, tipo, sei lá, uma série. Então, uma vez por semana, a gente vai sentar e bater um papo sobre uma série que todo mundo tá vendo. Fazer o clube do livro. Vamos ler algum livro, e vamos comentar. Não sei. Né? Tem que conversar. E aí, esse momento onde o líder tem uma vez por semana para conversar com seus liderados, depois de uma rodada dessa, pelo amor de Deus, ele já deve ter entendido. Pô, uma coisa que todo mundo gosta da minha equipe é tal. Vou fazer um evento, um encontro com esse foco aqui. Vou propor um negócio que a galera vai colocar. Vamos todo mundo testar um software novo, sei lá, todo mundo é nerd, gosta de ficar testando novidade tecnológica, e vamos depois compartilhar o que a gente aprendeu. É um negócio pouco íntimo, pouco pessoal, mas cria conexão. As pessoas estão aprendendo coisas juntas. Não é assim que as pessoas ficam amigas na faculdade, estudando coisas juntas, né? Então, falta esse esforço genuíno de procurar coisas em comum e tem aquela coisa de cumprir tabela. Eu levei todo mundo para almoçar, eu fiz um happy hour, se as pessoas não ficaram amigos, é problema delas. Exato, estão Nossa, reclamando ainda sem motivo. eu me esforcei. Não fez merda nenhuma, desculpa, né? Que bosta, entendeu? Se você é o líder tá ouvindo isso, você não tem tempo de feedback, você não tem tempo de brainstorm, você não ouve sua equipe, faz algo de acordo com sua equipe, você não é líder, entendeu? Você tá seguindo. As pessoas não podem transformar relacionamentos em checklist. Checklist é para tarefa. Relacionamento é investimento de energia, de tempo, né? Perfeito. Você agora resumiu tudo de uma forma que acho que quem está nos escutando conseguiu visualizar bem. Então,
não dá para misturar as coisas. Tem cada coisa no Sim, seu lugar. E aí entra um ponto muito forte dentro da produtividade, porque às vezes o que eu mais escuto é: "Ah, eu não tenho tempo". Tá, espera, não é não ter tempo, aquilo não é prioridade. E tá tudo bem, se isso realmente é uma questão, só que toda escolha tem uma renúncia. Então as pessoas têm que exato. começar a ter essa autorresponsabilidade, porque dentro da nossa cultura, falando Brasil, as pessoas tendem muito a: "Ah, o líder decide". O juiz decide, o pai e a mãe decide, sempre delegando, então não assume a responsabilidade. E aí entra essa falta de produtividade, porque muitos vão deixando Sim. levar. Ah, mas eu não tenho tempo porque fulano me chamou para fazer não sei o quê, porque eu tive que ajudar não sei quem. Tá, mas espera aí, você que disse sim para essas coisas, certo? Exato. Não, mas é porque eu estou envolvida ali no. Peraí, tem que realmente assumir essa responsabilidade. Como que você, pode dizer algo para ajudar essas pessoas que estão ali tentando, mas elas estão num nó e não conseguem muito bem como começar? Você ser importante não é você participar das coisas ou estar nos lugares. A gente tem uma cultura de visibilidade no Brasil que ela privilegia muito isso, né? Eu tenho que estar nos lugares, tenho que ser visível. E Para isso ser não é o que lembrado? faz para ser lembrado. Então, não estou dizendo que você não tem que fazer esforço disso, quer dizer, vai ter o jantar lá, o happy hour, né? Todo mundo vai, né? Aí você fala assim, eu vi lá no vídeo lá com o Dinei e a Alessandra que não precisa ir nesse negócio, não vou. Não, se você não vai, não vai ser visto, você vai virar a ovelha negra que você deixar de lado. Infelizmente, essas atitudes têm que começar a vir, tem que vir de cima para baixo, de criar esses espaços mais amigáveis. Enquanto não cria, você tem que estar visto, tem que estar se lembrado, mas você não tem que se jogar em tudo. Né? Assim, tem reuniões, o seu trabalho, o que vai fazer você ser promovido não é estar nos lugares, estar no lugar faz você ser lembrado, o que faz você ser promovido é o resultado do seu trabalho. Tem que achar uma combinação de entregar bons resultados e ser visto, ser lembrado. E o resultado, ele em geral vem antes. Porque assim, você está num lugar que está toda a liderança da empresa. Fulano, o que você tem feito? Essa é a hora de você brilhar e falar o que você tem feito. Se você não tiver feito nada até então, você não tem muito assunto. Eu trabalho lá no Coisa, né? Faço o que for projeto você está envolvido. Não sei o quê. Tá, legal, valeu. Né? Pula. Agora, Uhum. se você. Então, você tem que ter clareza sobre as metas da empresa. Se não te der essa clareza, tem que cobrar isso da liderança. Tipo, olha, qual que é a meta da empresa? Que eu queria ter certeza que o que eu estou fazendo está ajudando a empresa a bater a meta. Não estou Uhum. cobrando de você. Tem que tomar cuidado que tem gente que chega às vezes por líder, parece que a pessoa é o chefe, né? E aí, qual que é a meta da empresa aí para saber se a gente está batendo? Calma, meu campeão, né? Você não... É assim, Sim, tipo, não olha, vamos eu tô atropelar com as uma. coisas aqui. Eu tô com dificuldade aqui de priorizar as minhas tarefas. Eu queria entender quais são as prioridades da empresa, como que elas estão ligadas, né? E para eu saber se eu estou priorizando direito. Você me ajuda a fazer essa conexão, compreender as metas da empresa, fazer essa conexão das minhas tarefas? Mas é um jeito de você falar totalmente diferente, que não parece que você virou chefe do seu chefe, né? Sim. É, e aí, aqueles que você vê assim, caramba, isso aqui, se eu fizer, isso gera um resultado que me dá um espaço, uma oportunidade, né? Então você Uhum. faz, você entrega, e depois você vai para esses lugares e fala que você entregou. Né? A piada velha o ovo do pato é mais nutritivo, da galinha vende mais do que a cacareja, né? Você tem que botar o ovo do pato e cacarejar. Essa é a conversa, não é só ser pato ou ser galinha, né? Você tem que ser um ser humano. Você não, você não vai se limitar a ser pato ou ser galinha. Você tem que botar o ovo do pato e cacarejar. Então, você faz tarefas que estão entregando mais resultado e depois vai atrás desses espaços para mostrar. E aí procurar esse equilíbrio entre fazer. E quando entra o estudar, se a gente botar mais o estudar na conta, eu vejo muita gente fazendo o seguinte também. Tem dois extremos. Gente que não lê nada, está sempre desatualizado, e aí você vai perder um monte de oportunidade que eu já falei aqui. Uhum. Então, você precisa ler, você precisa estudar, pesquisar, evento, etc. Só que você tem que ter o momento de estou estudando isso, estudei, E entendi, aplicar isso. pause. Exato. Pausa. Aplicar isso, fiz algo que de preferência tá gerando resultado para sua carreira, para a empresa, etc. E agora eu mostro isso. Então é um ciclo. Aprender, Uhum. fazer, mostrar. Né? Tem gente que mostra antes mostra que está fazendo, mostra que está estudando. É legal, mas assim, por que você quer essa ordem? Estudar primeiro, né? Fazer depois mostrar, entregar algo, né? Uhum. Um dos grandes desconfortos em questão à inteligência artificial generativa primeiro que eu deixar claro que é uma tecnologia que vai mudar completamente a forma como as pessoas trabalham no mundo corporativo. Se o seu trabalho, né, ou você usa ou produz texto, dados e código,
seu trabalho vai ser modificado pela inteligência artificial generativa, você tem que estar se jogando nisso, né? Uhum. Agora, a gente está numa era que está muito aqui do estudando, está fazendo pouco e quase nada de resultado, né? Eu tenho estudado muito, tenho escrito muito sobre isso, e às vezes eu falo assim, eu preciso fazer coisas com isso, porque é isso que vai gerar o mérito, vai dar o mérito, começar a criar campanhas com isso, começar a criar conteúdos com isso, começar a Uhum. fazer as coisas, entregar. Então, eu dou uma pausa, às vezes, de saber o que está acontecendo e vou fazer coisas e Focar. mostrar, olha as coisas que eu fiz. Aí eu tenho algo para contar. Você tem que subir Até no, para né? sair da bolha, não ficar só na teoria, né? Então fica ali acumulando conhecimento, mas sem utilizar isso, não gera Exato. diferença. E isso é para todas as áreas. Aprende uma Uhum. ferramenta, testa, faz algo, mostra para as pessoas e depois você vai aprender outra coisa. Às vezes tem gente que fica muito no ciclo de estudar, né? Não faz. Tem gente que fica muito no ciclo de fazer e não mostra. E tem gente que quer mostrar algo que não tem profundidade, não teve impacto. Por quê? Porque Uhum. não era algo que gerava resultado para sua carreira, né? Então, quer dizer, olha como tudo volta para a questão da priorização, né? É Porque às vezes verdade. você estudou, fez e mostrou, quando mostrou, as pessoas falam assim, tá, mas qual o impacto disso? Você não priorizou as coisas de maior impacto, as coisas que mais relevância, né, pro negócio, para a carreira, né? Perfeito. E esse é um tema que eu gosto muito de falar, porque ele é transversal. Não tem como alguém conseguir realmente resultados relevantes se não tiver uma boa gestão do tempo, se não souber o que é prioridade, se não souber ser realmente produtivo e não ocupado, como você falou antes. Então é um tema que, Exatamente. nossa, me fascina, porque não tem como fugir disso. Eu costumo dizer que disciplina dá liberdade. Quando a gente consegue Uhum. ajustar bem, as coisas começam a fluir. Então, não sei se com você já Sim. aconteceu isso, mas para mim falam, ah, Ale, parece que você tem 300 horas no seu dia, porque você consegue estar com um projeto social, tá trabalhando, tá? Então, assim, porque a gente consegue ajustar bem essas questões. Então, que Exato. ensinamento, Ednei, você gostaria de deixar, assim, para quem está nos escutando, como algo que tenha te tocado de alguma maneira durante essa trajetória incrível? Eu acho que tem uma questão, tem umas questões, né? Uma que você falou dessa, que é super importante, quando você, toda vez que você fala não tenho tempo, você está dizendo, na verdade, que não é importante. E eu entendo, né? Como eu falei aqui algumas vezes que eu vim de uma questão humilde, acho que isso ajuda muito a ter clareza dos privilégios que eu tenho hoje, né? Aí com a minha filha para a escola, é um privilégio gigante, gigante, né? E você muitas vezes está pressionado pela sua situação, né? Tipo, eu preciso aqui pagar as contas, então eu preciso trabalhar tanto tempo, e aí não me sobra tanto, não é porque eu não quero dinheiro, porque eu não quero. Então você tem que fazer um plano para mudar isso na sua vida. Né? Você tem que estar estudando uma outra carreira, você tem que estar correndo atrás de uma outra oportunidade, você tem que estar pedindo ajuda, você tem que estar tentando fazer alguma coisa para mudar isso. Eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo Uhum. já tinha resolvido isso. Então, quando você está falando não ter o tempo, você está falando não é importante. Se você está falando que não tem tempo para algo que você quer que seja importante, você tem que pensar como eu reconfigurar minha vida para isso que é importante para mim, eu ter tempo no futuro. E isso tem que ser um projeto. O que é um projeto? Projeto é alguma coisa que você quebra em várias fases, tipo, como eu falei agora, eu tenho que estudar, depois tenho que fazer, depois tenho que mostrar. Então, projeto tem fases, você vai ter que Uhum. dedicar, arranjar um tempinho para essas fases, vai ter que, às vezes, corromper algo na sua vida, né, num primeiro momento, tipo, vou dedicar menos tempo para... Eu, durante um tempo da minha vida, foi dormir. Eu dormia 5 horas por noite. Inclusive, durante muito tempo eu me enganei achando que 5 horas por noite era saudável dormir, depois eu descobri que tá virando zumbi, né? Hoje eu durmo 8 horas sempre que eu posso, não é sempre que eu consigo, mas porque existem vários estudos, gente, que mostram que dormir 8 horas é fundamental para a sua saúde e clareza mental. Mas durante o tempo eu abri mão, por exemplo, do sono para fazer outras coisas. Quando deu, eu recuperei ali o meu sono. Então você vai fazer um projeto, os projetos vão ter fases, as fases vão ter tarefas, e essas tarefas têm que ter prioridade. Se você não pega os seus sonhos e transforma eles num projeto com uma lista de tarefas, eles vão ser sonhos. O resto da vida, eles nunca vão se tornar realidade. Então, pode ser que demore uma década para você fazer, mas você precisa começar a planejar o que você vai fazer com a sua vida, senão as coisas elas não vão mudar. Então, queria deixar essa do... Você tem um sonho hoje, nenhum sonho ele é impossível, mas transforma ele no projeto. E mais uma última coisinha sobre quando às vezes a gente sonha coisas que são padrão que a sociedade espera da gente, não que a gente quer da nossa vida. Eu me considero uma pessoa de sucesso. Eu estou nesse momento numa casa que é alugada, eu não tenho um carro,
mas eu consigo dormir 8 horas, eu consigo levar minha filha na escola, eu consigo ter meu tempo de lazer, eu consigo viajar. Essas são coisas importantes para eu estar feliz, não estar deprimido, estar crescendo profissionalmente. Eu sinto um equilíbrio em todas as áreas da minha vida. Eu me considero Uhum. uma pessoa bem-sucedida. Então tem que tomar cuidado com o que você define que é bem-sucedido. Você quer essas definições de sucesso, ela vai ser você ter uma casa, um carro, e realmente isso te traz felicidade, é um direito de você ter. Eu não quero questionar o que você define como sucesso. Eu quero que você se questione se o que você está definindo Uhum. como sucesso para você é o que você quer ou é o que você quer que as pessoas pensem como as pessoas te vejam, né? A gente tem uma pressão social muito grande por Uhum. imagem, por certos padrões estéticos, Status. financeiros, de status, né? De Uhum. posses. Então, repense esses padrões dentro da sua perspectiva de sucesso. Crie o seu próprio significado de sucesso. Transforme isso num projeto, priorize, e aí você vai conseguir mudar a sua vida. Perfeito. Você tocou em dois pontos, vários, mas dois que eu queria destacar em especial, que foi a questão de realmente olhar para dentro e perceber se aquilo faz sentido. Porque eu, um tempo Sim, atrás, tinha pessoas como referência que eu comecei a analisar um pouco mais e falei, na verdade, eu não quero isso, não é esse estilo de vida que eu desejo para mim. Essa pessoa está priorizando é, outras coisas e está tudo bem para ela, mas não para mim. Então, é, essa reflexão ela é fundamental. E o outro exato. ponto que você falou de dividir em projetos é porque hoje pode não ser possível ainda alcançar aquele sonho, mas com planejamento e ações, tudo se torna alcançável. Exatamente. De novo, eu tenho clareza que para algumas pessoas é muito mais difícil que Sim. as outras, pelas questões sociais e tudo mais que a gente vive, por preconceitos que estão embutidos na sociedade, mas você não pode desistir deles e não fazer um projeto. Tipo, vai ser muito difícil, então eu não vou fazer um projeto. Você tem que fazer um projeto. Com certeza, nós temos exemplos das pessoas que superaram aí, algumas com mais facilidade que os outros, mas elas tiveram um projeto. Para algumas pessoas Uhum. elas estão no meio desse caminho, para outras pessoas foi muito difícil, para outras pessoas está sendo muito difícil ainda, mas você precisa transformar no projeto. Eu te garanto que transformar no projeto é o caminho para isso em algum momento dar certo. Em nenhum momento quer dizer que vai ser fácil. Hum. E achar que, porque eu fiz, você faz também, que isso eu odeio esse tipo de coisa, odeio, porque eu fiz, assim, eu sou homem Cada numa realidade sociedade é machista, para mim única. é mais fácil, exatamente. E outra coisa, eu comecei muita tecnologia numa época que pouca gente falava. É mais fácil você brilhar quando tem pouca gente disputando. Então, eu tenho clareza de que várias coisas que eu fiz não dão certo hoje, né? Mas fazer Uhum. um projeto ainda dá certo. É uma ferramenta que não tem contraindicação. Claro, sendo Exatamente, exatamente. realmente adaptada para cada realidade, isso é importante falar. Porque É, hoje as redes sociais são muito boas se nós utilizarmos como inspiração, mas não como comparação. Eu acho que aqui mora um sim, grande problema. As pessoas colocam esses exato, projetos, essas metas vinculadas com as realidades de outras pessoas e realidades entre aspas, porque é com aquela exato, parcela de realidade dos outros, né? Então tem que exatamente. adequar. Perfeito. Exato. Não, e tem um outro ponto que você tocou aí, que você falando me lembrou, né? Quando a gente fala de pessoas que inspiram a gente, eu tenho. Uma coisa que eu aprendi recentemente é tem pessoas que me inspiram, e eu tenho que entender claramente o que, que eu quero, qual a minha inspiração dessa pessoa, né? Por exemplo, eu Uhum. recentemente estava vendo um cara que. Não vou citar o nome aqui, porque eu vou falar uma coisa boa ou ruim, mas uma referência gigantesca numa área, e eu quero ser uma referência, eu quero ter o conhecimento que ele tem, para isso eu preciso estudar muito, mas eu quero falar de uma forma mais simples que ele. Eu quero comunicar esses meus aprendizados de uma forma mais clara e transparente do que Acessível. ele faz, mais acessível. Eu acho que ele fala Uhum. muito com um nicho, numa linguagem mais técnica, em função do meio, que isso eu não quero. Isso eu não quero, Uhum. por conta de como, da minha marca pessoal, da minha missão no mundo, que eu enxergo muito como professor, de simplificar as coisas. Então, entender que você tem pessoas que vão te inspirar e você quer alguns aspectos, né, da vida dela, Perfeito. mas não todos. E você faça as coisas do seu jeito, se inspire, mas põe Adapte. algo seu, né? Adapte para a sua realidade, para o que você quer ser. Senão você vai estar copiando outros e vai chegar um momento que você vai ser igual a um outro, né? E vai chegar lá. Eu já cheguei lá uma vez na minha vida, né? Eu queria ser tinha uma meta de estar num cargo, num nível de empresa, e quando eu cheguei lá, eu olhei e falei assim, puta, e agora, né?
não é isso que eu queria, porque eu não tinha parado para pensar no que eu sou, no que eu quero, né? Uhum. Então Você tem a ver acaba com se aquilo que eu falei da perdendo na definição de sucesso. caminhada. É, exato, exato. Uhum. Ter clareza do que você, como você quer criar impacto no mundo, quais são os seus valores, né? Então, às vezes você quer um valor daquela pessoa sem perder outros seus, né? Então, eu vou buscar esse daqui, mas eu não quero abrir mão de Sim, outras coisas aqui. Dá para perfeito. conciliar? Às vezes não dá. Então, você decidir, talvez, desistir daquele ídolo, procurar outro, mas às vezes dá para conciliar e você vai procurar um caminho diferente do que aquela pessoa fez. Até porque o caminho que ela fez na época dela não é o caminho que funciona. E isso não é muito longe, não. Você pega a internet, tecnologia, a gente falou de redes sociais. O que uma pessoa fez há 5 anos atrás, gente, hoje já não funciona mais. A gente está vendo outro Uhum. cenário tecnológico, outro cenário competitivo. Você tem que ressignificar dentro da realidade de hoje como é que vai ser esse caminho. Perfeito. E trazendo esses valores, trazendo a essência de cada um, que é único. Acho que é aqui que mora realmente o Exato. diferencial. Então, se as pessoas acabam se perdendo, se comparando muito com os outros, ou tentando fazer igual, acabam perdendo a identidade e quando chegam, percebe esse vazio, percebe que não era bem aquilo. Muito Eu bem falei um colocado. momento aqui rápido da terapia, mas eu estou numa jornada de terapia há 15 anos, não é porque eu tenho depressão, eu sou louco, é porque eu estou numa jornada de autoconhecimento constante. É porque. E é isso que me dá tranquilidade para dizer que eu sou bem-sucedido hoje. A gente fala assim, desculpinha, o cara não tem isso, quer falar que é bem-sucedido por causa das outras coisas, quer pagar de. Eu me sinto bem-sucedido mesmo. Porque Uhum. e aí é uma jornada de autoconhecimento. É você se Sim. conhecer, entender o que é importante para você e dar prioridades. Às vezes, nessa que eu falei de priorização, muita gente vai perceber assim, cara, eu estou percebendo que eu não sei o que eu quero. E tudo Uhum. bem, mas você tem que ir atrás disso, tem clareza do que você quer. Eu cheguei a um ponto da minha vida e falei assim, eu achei que eu queria tal coisa e não queria. Era o que os Uhum. outros queriam e eu copiei o sonho dos outros, né? Que tem que criar os seus próprios sonhos. E aí precisa de autoconhecimento. Perfeito. E isso do sucesso é muito pessoal, porque, por exemplo, eu Muito. no momento estou vivendo com meu marido de maneira nômade. Nós estamos um mês em cada país e trabalhando 100% remoto. Que animal. Isso faz sentido. Era um sonho por um tempo e a gente conseguiu, com planejamento, tornar isso realidade. Só que a gente precisou dizer muito não. Eu precisei dizer não para empresas que queriam o meu trabalho presencial. Eu falei, não, durante esse período, é esse o meu foco. Sim, E tudo, toda escolha tem uma renúncia, né? Então, às exato. vezes as pessoas falam, mas para você que está vivendo isso é fácil, tá? Mas ninguém sabe o que já passou por trás. Claro, levando em consideração que a gente tem realidades sociais e contextos completamente diferentes. E aqui também, Sim. deixa eu até compartilhar com você que a gente tem um projeto social que é o Instituto Rio Alegro, que nós temos 5 frentes, que é a mediação escolar, que eu sou responsável, tem o inglês, tem o futebol, tem a música e tem a horta comunitária, justamente com esse intuito de dar a oportunidade para que essas crianças consigam sonhar e realizar seus sonhos. Então, eu Muito acredito bom. muito, e não dá para, concordo com você, dizer, porque eu consegui, você também vai conseguir, é só fazer isso daqui, tem uma Não, receitinha mais, não existe isso. Mas não. esse planejamento adaptado para a realidade de cada um é realmente fundamental para mudar esse cenário em algum momento. Adaptado, Sim. e a gente vai tentar e vai ver que não vai conseguir naquele tempo, a gente vai ajustar e vai melhorando. Mas se a gente não tem esse planejamento dessa forma estruturada, qualquer Não vai. convite, qualquer coisa distrai e a E gente aí, fica vai ser perdido. uma estrada mais longa para algumas pessoas, mas o bom é que a gente está vivendo cada vez mais, né? Eu atingi algumas metas na minha vida muito cedo e percebi que tinha um caminho muito longo ainda pela frente de vida. Tive que ressignificar minhas metas, meu propósito, né? Então, Uhum. não tenha pressa para chegar ali na felicidade, no sucesso, mas tenha clareza do que é a felicidade e sucesso. Faça um plano que uma hora você chega, né? Perfeito. Para fazer também essa caminhada ser gostosa, né? Por mais que tenham os Sim, desafios, sim. tem que fazer sentido e não ficar só projetando quando eu Não atingir morrer isso, de quando eu burnout no fizer. caminho, né? Você tem que passar vou ter que empreender no meio dessa jornada, vou me matar aqui. Às vezes o matar é literal, né? Tem que tomar cuidado com isso, às vezes se matar é literal. Exatamente. Tem muita coisa que não é sustentável, que nem você falou. Estava dormindo pouco ali, foi uma fase, mas também tem o impacto dessa escolha, até para questões Sim, fisiológicas mesmo. Então, é muito importante ter essa clareza. Às vezes, com certeza, muitas vezes a gente vai precisar. Opa, agora o foco é família por uma questão de saúde ou porque é a minha fase de vida atual. Ou é o foco, é o trabalho para fazer alcançar alguns resultados e depois poder frear. Então, ter essa clareza é realmente sim. fundamental. Não, é muito E, importante. Que Ednei, nem você você falou de falou ser bastante. nômade, né? Opa, pode ir. Você abre a questão de vou trabalhar numa empresa
X às vezes para a pessoa é uma meta, porque aquela empresa vai trazer uma tranquilidade e ela quer essa tranquilidade, e tudo bem E tá querer algo tudo bem. tranquilo. Uhum, Né? E exato. tudo bem não querer estar numa empresa famosa, enfim, é isso que precisa cada um. Mas desculpa, o que você ia Exato. falando? Não, não, mas isso que você falou é importante. Não é porque, para mim, a liberdade ela é importante que quem prefere a segurança é melhor ou pior. Não existe. Tem que fazer Não, sentido para cada um. Mas o que exatamente. eu ia comentar é que você falou bastante sobre essa necessidade de atualizar, de estudar, de buscar. O que você, para fechar esse encontro incrível, assim, o que você indica de leitura ou de filme ou de podcast, enfim, um espaço para você Ó, partilhar que pode ser relacionado com o que a gente falou de produtividade ou que tenha tocado assim durante a sua caminhada de alguma maneira. eu vou recomendar que você vá lá no meu site, tem uma parte de e-books gratuitos. Tem um e-book de Perfeito. ChatGPT que eu acabei de lançar uma nova edição dele. Eu escrevi o Uhum. e-book sobre ChatGPT. Na semana seguinte saiu o Code Interpreter do ChatGPT, saiu o Custom Information, saiu mais plugins, saiu um monte de coisa nova. Eu fiz uma nova edição já recém-lançado, já tem uma edição nova. Então, Que acho que você tem bacana. que dominar a inteligência artificial, é o assunto do momento. Não, eu compilei, ele tem mais de 50 páginas, então eu compilei ali os aprendizados todos num lugar só para ficar mais fácil. Então, em vez de eu te dar 50 referências de inteligência artificial, eu vou te dar o e-book. Com certeza, a partir dali, depois você consegue já fazer várias coisas, ver resultados práticos, e aí depois você decide como você quer continuar essa jornada de aprendizado. Perfeito, já E vou eu deixar na acho descrição aqui para quem está nos bom. escutando, para ficar mais E eu fácil. acho filmes e séries muito bons para inspiração, né? A gente tem que tomar cuidado que aquilo é ficção, mesmo quando você vê filme. Eu vejo Baseado em muita gente fatos falando assim: reais. tem lá a série da Yar Social, do Spotify, tarará. Gente, mesmo essas séries, elas têm uma romantização da realidade, tem Uhum, uma edição, um corte, ela é baseada, faz caras, então assim, se inspirem, mas não sigam aquilo ali à risca, mas se inspirem. Eu acho assim, se você quer ser empreendedor, você tem que, ou se está empreendendo, vale a pena olhar essas séries sobre empreendedorismo, uhum. né? Tem a do Spotify, tem a do eu não falei Your Social era uma agência de coisa, é É do da WeWork, Nike? entendeu? Não, é Ah, do do WeWork, é do WeWork. WeWork. É. Eu Uhum. comecei de We, e o meu cérebro fez o autocomplete com outra coisa. O Your Social é uma agência global muito legal, que junto com o Hootsuite, eles fazem um report anual com números e estatísticas da internet global e segmentado por país. Inclusive, se vocês forem lá procurar o Your Social Hootsuite Report, vocês vão baixar, procurar o do Brasil, baixar. Quando vocês baixarem, vocês falam: daqui que meu professor ou aquele palestrante tira slides que são. O Falou. pessoal usa pra caramba esse material do Yashosa. Só para já que eu falei de contar o que é, mas. E aí você está fazendo outras coisas, por exemplo, eu trabalho com tecnologia e inovação. Tudo que é série de ficção científica, eu me jogo. Saiu a nova temporada de Black Mirror, já vi. Inclusive, gosto de ver séries de ficção científica de outros países, porque mostra outras formas de ver inovação tecnológica. Né? Uhum. Na Netflix tem Culturas. série russa, polonesa, coreana, chinesa, se joga, né? Não é essa minha área é criatividade. Então, procura séries que tenham a ver com o seu mundo, filme, porque isso é bom para criar repertório, para trazer inspiração, né, para dar ideias. É a forma mais leve, né, de criar repertório cultural. Né? E se eu fosse dar um conselho um pouco mais amplo, criar repertório da forma mais ampla possível na sua vida. Então, conhecer diferentes estilos musicais, peças de teatro, assistir diferentes gêneros de filmes, de série, livros, né, ler. Então, quanto mais referência a gente artística a gente consome de diferentes meios, né, mais isso constrói na gente, né, outras formas de ver o mundo, né? Uhum. Eu tô lendo recentemente, não é nenhum desses dois, está na minha mochila, mas e tem esses livrinhos aqui super curtos do Ailton Krenak, Uhum. que ele é um indígena que tem um pensamento sobre o mundo moderno, sobre a transformação digital, sobre o antropocentrismo, né, a forma como o homem se enxerga, né, no centro, né, de todas as relações, quando na verdade a gente é uno com a natureza. Então ele mostra essa outra visão de que Uhum. nós não estamos aqui para explorar e dominar a natureza, nós somos na natureza, nós somos um ser vivo que está na natureza e depende dos recursos da natureza e precisa começar a ter uma outra relação, né? Então ele traz Uhum. essa reflexão indígena para um contexto moderno. Então são quatro Bacana. livrinhos, um é gratuito,
você tem que baixar no aplicativo do Kindle, né? Se você não tem o Kindle, você pode baixar o app no seu Android, no seu iOS e ler. E tem um outro mais novo que eu tô lendo agora, né? Da capinha, da capinha amarela é de graça, esses dois mais da capinha verde estão à venda, né? Então, buscar Perfeito. essas referências diferentes, sai um pouco da sua área, mas te ajuda a conectar com o mundo, né? Porque não importa a área que você trabalha, você está resolvendo problemas do mundo, né? Quanto mais você Uhum. compreender sobre as pessoas, sobre o mundo, né? Mais isso te ajuda. Então, seja um especialista na sua área de atuação, mas busca ser um generalista, ter uma compreensão cada vez mais holística, global, que isso te ajuda muito. Perfeito, até porque muito trabalho já está sendo feito e será feito pela inteligência artificial. Então a gente precisa ligar outros pontos para conseguir trazer uma diferença, senão não vai fazer Exato. sentido. Conectar diferentes áreas é um pouco difícil para a inteligência artificial, é quase impossível ela fazer isso sozinha, né? Se Uhum. você der um comando, fala mistura isso com aquilo, ela fala. Agora, quem vai ter a sacada de no comando misturar diferentes áreas é você que está dando os Sim. comandos, né? Então, se não tiver essa visão holística, grande chance de você ser substituído pela inteligência artificial, né? Verdade. Então, no lugar de ficar com medo, tentar lutar contra, dizer que é ruim ou isso ou aquilo, o melhor é realmente se atualizar e desenvolver outras habilidades para utilizar essa ferramenta a favor. Sim, a inteligência artificial ela tem riscos, sim. A gente não pode ignorar esses riscos, mas a gente Uhum. não pode viver com medo também. É assim, eu não sou nem 8 nem 80. Tem gente que fala como se tipo, vai salvar a humanidade, não tem problema nenhum. Gente, isso vai roubar empregos, sim. Né? E precisa ser feito alguma coisa em relação a isso? Sim. Fazer o quê, gente? Já que você está falando que precisa fazer, é fácil falar que precisa fazer, né? O que precisa ser feito? É, uma ideia que eu tenho e é que, por exemplo, vou explicar o conceito de uma ideia. Indivíduos com ferramentas de inteligência artificial generativa, como o ChatGPT, você é um empreendedor individual, empresário liberal, você consegue sozinho fazer muita coisa que antes você não conseguia porque você não tinha dinheiro para contratar alguém. Tipo, meu marketing era Uhum. muito meia boca, você consegue fazer um marketing muito melhor. Eu não conseguia aqui fazer bons orçamentos, você consegue fazer orçamentos melhores. Não tinha um bom pitch de venda, você consegue usar o ChatGPT e melhorar seu pitch de venda, você consegue fazer várias coisas. Isso vai ajudar você a crescer. Você crescer, você vai precisar de gente em outras áreas que o ChatGPT não vai resolver. Você fala, eu quero Uhum. alguém para ajudar a cuidar da minha agenda, priorizar as coisas, marcar a reunião. Bom, para eu contratar essa pessoa, você precisa crescer. Para você crescer, você pode usar o ChatGPT. Se todas as pequenas empresas, empreendedores individuais, utilizar a inteligência artificial para crescer, crescendo e contratar outras pessoas, isso é uma forma de gerar outros empregos. Porque uma coisa que Uhum. sempre aconteceu até aqui sobre tecnologia, que era a tecnologia gerava novos empregos naturalmente. Sempre teve o problema de que era onde ela matava os empregos, não era onde ela gerava, né? Por exemplo, robótica. Você tem que construir o Uhum. robô, você tem que transportar o robô, você tem que implantar o robô ali na fábrica, você tem que dar manutenção no robô. Ó, surge toda uma outra cadeia de empregos aqui, só que as pessoas que trabalham na fábrica perdem. Então, os empregos estavam movendo de lugar, agora eles vão começar a desaparecer. Então, assim, um analista de marketing, a melhor pessoa para usar o chat PT para fazer marketing é uma pessoa que já domina marketing, que ela sabe dar os melhores comandos. Só que agora uma pessoa que domina marketing com o chat PT, ela faz muito mais coisas com o mesmo tempo, né, do que ela fazia Uhum. antes. Então, talvez a Uhum. empresa, em vez de 2 analistas de marketing, vai ter um só. Então, não é que vai morrer as profissões, mas elas vão mudar e as empresas vão precisar de menos profissionais nessas áreas. Algumas áreas estão sofrendo quase zero com isso. Programador. Um programador com inteligência artificial programa muito mais rápido. Só que já estava Uhum. faltando programa. Estados Unidos, nesse momento, são uma matéria ontem. Só nos Estados Unidos, mais de 1 milhão, acho que 1,5 milhão de programadores, 1 milhão ponto alguma coisa, que faltam só nos Estados Unidos. Ou seja, se os programadores de lá ficarem mais produtivos, ainda vai faltar programador. Uhum. Agora, tem outras áreas, não, tem outras áreas que vai faltar emprego. Então, você não pode deixar de usar. Ficar, eu sou contra, eu tenho medo, Uhum. não vou usar. Se não usar, você vai ser atropelado. Mas também a gente não pode ignorar Os coisas que riscos. estão acontecendo, né? Riscos estão acontecendo. Então, como é que pequenas empresas, empresários individuais vão ter essas oportunidades? Eles precisam ser incentivados a isso, precisam estudar sobre isso, né? Talvez precisa ter algum tipo de programa de governo, incentivo. Cada um pode fazer por si, pode, mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade que se não tem movimentos, né? Uhum. Algumas coisas acabam não acontecendo. Eu tento inspirar as pessoas a fazerem por si só, mas tem coisas que se o governo não der lá um empurrãozão, dificilmente as coisas
as coisas acabam acontecendo, né? Sim, é um mix. Cada Cada um um pode de fazer a sua nós tem parte, né? esse Como papel. você... Exato. Cada um de Exatamente, você nós tem pode um fazer a sua parte. papel, mas também alguns tipos de movimentos ajudam bastante. Perfeito. É mais rápido, né? Se o governo se mexer para fazer isso. Se não, a Uhum, gente tenta resolver da nossa maneira. Eu dou aula de tecnologia, programação, marketing de dados há muito tempo, que é tentando suprir esse gap, né? Eu era diretor de uma escola até pouco tempo atrás, que era suprir esse gap desses assuntos na educação tradicional, inclusive de ensino superior, muitas vezes. uhum. Seria bom se tivesse um programa de educação do governo, seria. Quando não tem, as outras pessoas vão tentando resolver do Da jeito que é forma que possível. Então, consegue. nós temos ciência desses problemas e buscar igual você está fazendo, né, nas suas ações, que tem ciência dos problemas e fazer alguma coisa. Se todo mundo fazer isso também, acontece, né? Então, se Sim. tiver mais pessoas com a nossa mentalidade aqui, as pessoas ouvindo aqui se inspirarem, você pode ajudar a transformar sem esperar do governo, mas você também pode cobrar o governo enquanto isso também. Independe do governo que você gosta ou deixa de gostar. São coisas em paralelo. Vamos fazer a nossa parte e também ver o que dá para incentivar para que venham ações do É, governo, porque isso faz com que também se espalhe com mais facilidade, né? Por exemplo, o nosso projeto é, social é uma iniciativa totalmente privada, sem qualquer fins lucrativos, mas a gente, no momento, está buscando frentes para conseguir servir de modelo para levar para outros lugares, porque a muito ideia bom. é ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? Então, quem está nos É, escutando, que fique com uma sementinha para terminar esse encontro pensando em alguma ação ou participar de algum projeto que já exista, ou de repente iniciar alguma coisa para muito ajudar bom. com esse mesmo propósito. Isso mesmo, isso aí. Ednei, que delícia esse encontro, muito obrigada. Sei que a sua agenda é bastante concorrida, então agradeço por ter dedicado esse tempo aqui para gente, realmente foi incrível. Você trouxe vários pontos super atuais e que acredito que vai deixar essa reflexão para quem ficou nos escutando até aqui. Agradeço, parabéns também pela sua trajetória, incrível, admiro, vou continuar acompanhando todos os seus projetos e com certeza você já vem transformando e tocando muitas vidas. Então, que continue com esse papel e com essa missão incrível. Obrigada de coração. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Como falei, tinha visto outro vídeo no seu canal. Falei, pô, muito legal, muito bem estruturado. Vai ser um prazer participar desse seu projeto, né? Que é o canal, e através desse espaço que você está me proporcionando aqui, poder tocar outras vidas, né? Então, de pouco em pouco, a gente vai plantando essa sementinha e vai mudando o mundo, né? É verdade. Eu falo que quando as pessoas têm propósito e valores em comum, elas vão se conectando de alguma maneira. Então, eu fico Com muito feliz certeza. de nossos caminhos terem se cruzado. E agradeço também a quem nos Bom, escutou aqui. Se ficou com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, deixa aqui nos comentários. E eu deixei na descrição a indicação do e-book do Ednei. Então, acessem ali e vamos juntos seguir nessa linda caminhada. Um beijo grande e até o próximo vídeo. até mais, tchau, tchau. Um abração.